Bom, vamos lá, pessoal. Vou inicializar aqui o projeto, né? Na aula passada a gente só criou o projeto, só criou a estrutura. Agora praticamente a gente vai fazer um exemplo de um Hello World, tá? Mas, pessoal, tem algumas chaticezinhas do Maven que a gente precisa entender. Deixa eu ver. Deixa eu minimizar isso aqui. Tem algumas coisinhas do Maven que ele é um pouquinho chato, tá? Então a gente precisa ficar de olho aí. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um XML. Deixa eu dar um reset na minha perspectiva aqui. Senão eu. Agora voltou. Bom, legal. Então eu coloquei isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui a gente não tem necessidade de ficar decorando esses lances aqui. Até mesmo por conta da versão aqui do Maven. Então por isso que eu colei e copiei ele aqui. Aqui basicamente está faltando uma pasta, tá? Então eu vou inserir essa pasta aqui agora. Vou colocar new source file. Vou colocar abaixo do projeto, né? Da pasta do projeto, vou colocar src barra main barra resources, ok? Recursos, tá? Finish, tá? Resources. Aqui dentro desse resources eu preciso de um cara aqui que é o próprio resources, tá? Então o nome dele é Spring Módulo. Tá? Tem uma serralheria aqui perto, pessoal, então não tem jeito, tem que ficar. A qualidade do áudio não fica muito boa, né? Parece que eu estou dentro de uma. Aqui era do outro exemplo que eu tinha feito, tá? Deixa eu só arrumar isso aqui, senão vai dar chabu. Então, vou colocar aqui br.com, tá? Aqui eu tenho que colocar, declarar meu bin, tá? Eu dou um ID para ele, eu vou colocar o nome dele de hello bin, tá? O property é um name, tá? Que tem que aqui ficou um pouquinho redundante, né? A propriedade do name ficou name mesmo. E soft square aqui, ok? É o valor que ele vai receber para printar. Então eu vou colocar alguma coisa engessada padrão e toda vez que eu modificar aqui ele recebe esse property aqui. Tá? Mas isso aqui, pessoal, ele é um pouquinho engessado, é só para fazer o exemplo básico mesmo de Hello World. Tá? Eu vou fechar esse cara aqui. Vou fechar esse cara aqui. Beleza, a gente criou essa pasta aqui agora. Eu vou fazer aqui no app. Tá? Vou abrir o app, eu vou tirar eu vou deixar só o método main, tá? Aliás, vou deixar só o método main, tá? Vou deixar ele aberto aqui e vou criar mais uma classe aqui, tá? O nome da minha classe vai ser Hello World mesmo, tá? Bem básico, bem tranquilo, tá? Pra gente não se perder. Word, tá? Word. Finish. Aqui no Hello World eu vou criar uma variável do tipo privado, tá? Private string name, tá? Seria a mesma propriedade que vai ter que percorrer, vai ter que ser engessada, né? Vai acontecer o lance da injeção de dependência, então ela vai correr sem o acoplamento. Então, assim, quando eu for instanciar os métodos daqui dessa classe, aqui, o que vai acontecer? Basicamente, eu vou fazer isso pelo resource, tá? Pelo context da minha aplicação. Tá? E não vai ter mais aquele acoplamento, eu não vou fazer o import da classe aqui. Vai ficar uma acoplada na outra. Tá? Então é basicamente isso. Aqui eu vou fazer o seguinte, já vou gerar os getters e os setters. Eu sei que tem os atalhos, mas eu estou ruim da cabeça em relação ao atalho. Tá? Beleza. Aqui eu vou dar outro nome, tá? Aqui eu vou colocar print. Tá? O nome da minha funçãozinha vai ser print. Não vai ter isso aqui. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou. Aliás, Ctrl Z. Eu vou recortar esse cara aqui. Vou deixar ele aqui em cima. Aqui em cima, em vez de get, eu vou ter só o set mesmo. Tá? Pode ser o set. E aqui os atributos é string name. Pronto. Aqui embaixo não tem. Não preciso desse cara aqui. E aqui eu coloco o método. Sysout. E vou colocar aqui. Olá.
mais name. Tá, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Método de retorno tipo void. Não posso esquecer. Não é return disso. Aqui eu só vou colocar void. Tá, e não precisa ser um método. Agora aqui fica certinho. Tá, então aqui a gente tem o nosso bin criado, né? Mais pra frente a gente passa a entender um pouquinho mais a diferença entre bin e o próprio bin e os models, as classes, etc, cada caso de uso. Aqui eu vou usar o application context. Eu vou dar um nome para ele de contexto. Context. Pode ser assim. Context. Igual a new class aqui. Pronto. Aqui a gente vai receber basicamente o Spring Model, para onde ele vai apontar. Então vou copiar bem certinho para não ter erro, senão fica errado. Tá? Ctrl S, Ctrl Shift O para importar o Application Context. Abaixo a gente vai colocar o nome do nosso bin, Hello World. Objeto. E aí o context, para apontar esse objeto, seria o context, né? Ponto getBin. Tá? E getBin. Agora, qual é o cara que a gente vai apontar aqui? Qual é o apelido desse cara aqui? O apelido desse cara aqui basicamente está dentro do context mesmo. Aliás, do Spring Módulo. Tá? Aqui. Tá? Então a gente deu o ID para ele de HelloBin. Tá? Então vou copiar esse cara aqui. Tá? E vou colocar ele bem aqui. Abaixo aqui na minha aplicação eu vou colocar obj, obj de object, e vou chamar aquela função lá. Tá? Seria uma função que eu tinha dado o nome de print, né, pessoal? Tá? Então print do Hello World. Tá? Vou dar um Ctrl S aqui. Vou dar aqui na aplicação. Pessoal, se tiver problema com Maven, tá? Vou dar já umas dicas aqui. Teve um lance aqui que eu importei, eu fiz esse meu projeto aqui, eu importei para dentro do workspace de novo, fui rodar, aí teve uma hora que rodou bacana, aí teve uma hora que deu algum problema. Geralmente os problemas que dão com Maven é em relação a código, tá? E tem o Artifact ID também, tá? Então lá no M2, tá? Se você tiver qualquer dúvida, falar, putz, o Sérgio está conseguindo fazer ali e eu não estou conseguindo fazer, enroscou. Meu, faz o seguinte, relaxa, respira, tá? Porque eu já passei por isso também, é chato pra caramba, né? Você chega aqui no Maven, ó, tá? Pode até acontecer comigo de novo aqui. Tá? Então eu vou colocar Maven Clean, tá? Vou dar um Clean. Ele começa a baixar as dependências. Aqui deu sucesso, tudo tranquilo, né? Lembra que aqui a gente está no .xml, a gente está fazendo uma referência de uma dependência. O Maven, ele vai baixar automaticamente esse cara aqui, tá? Então aquelas APIs, os jars, não vai ficar dentro do seu projeto, ele vai ficar aqui, ó. Tá? Se você colocar, toda vez que você colocar um cara novo, ele vem embaixo, tá? Eu tô falando isso, pessoal, não é, eu sei que você já deve saber aqui, org, Spring, exatamente o Spring que a gente baixou, 2.5.6. Eu tô falando isso porque meu Maven ele é chato. Se tiver algum erro aqui em relação a, quer ver no Spring Model, aqui você está declarando o package e apontando a classe lá no final. Se tiver alguma coisa errada aqui, tá? Na hora que você for executar esse cara aqui, ele não acha, tá? E aí ele dá um erro. E dá justamente um erro de compilação, porque o Maven também acusa esse erro.
Tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou em Run as Maven Install. Desculpe. Tá? Beleza. Aqui ele já deu um erro em relação ao plugin, tá? Mas o que eu quero saber, eu não quero saber se o Maven tá funcionando. Quero saber se a minha aplicação vai rodar tranquilo, tá? Se ele vai achar as dependências aqui, ele consegue puxar a função e rodar certinho. Depois disso aqui eu arrumo numa próxima aula, tá? Porque assim, agora tá dando problema, mas antes não tava dando problema, tá? Então eu vou identificar como é que eu tiro esse cara aqui para rodar tranquilo aqui, tá? E isso não é o caso de agora. Então vou rodar a minha classe aqui e não foi possível carregar a classe principal app. Hello Bean, deixa eu ver o que pode ser aqui. Aqui tá certinho. Deixa eu olhar por cima. Lá em cima tá o set, certo? Aqui seria um void também. Print s, prints. Tá, deixa eu trocar o nome dessa função para prints e aqui eu vou colocar prints também. Tá, eu já percebi que o prints. Tá, e aqui prints. Tá, legal. Aqui também, aqui também. Tá. Agora sim, pessoal. Na verdade, né, eu fiz uma. Você tá vendo como é que é as coisas? Deixa eu até rodar aqui para ver. Sabe, enquanto eu estou fazendo as aulas, eu vou pegando umas coisas. Só que se eu fizer tudo bonitinho, tudo lindinho, tudo maravilhoso, você vai se ferrar aí, cara. Você não vai. Você vai parar, travar nos mesmos erros que eu. Então é bom que a gente perca um tempinho mais. Deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui. Ah, vou ficar um pouquinho mais, tá? Porque, meu, o Maven é chato. Tem muita pessoa que não gosta do Maven porque não compreende o Maven. Mas um exemplo. Essa é uma função do Java. É como se fosse um exemplo entre... Assim, falando de uma maneira grosseira. É como se fosse uma palavra reservada do Java, print. Tá? Então eu criei uma função, um método aqui com nome reservado. Aí o que acontece? Eu não ia conseguir. O Java, a JVM acaba se confundindo, né? Na hora de chamar, ele acha que é outra coisa, e aí ele não entende e dá o erro. Agora vamos ver aqui no meu projeto. Vou colocar aqui Maven install. Tá? Porque ele já rodou, beleza. Tá, não, ainda tá com aquele probleminha, ainda tá com um probleminha meio chato aqui. Tá? Mas de qualquer forma, deixa eu dar rodar aqui. Olá Soft Square ficou junto, né? Ficou meio zoado ali. Deixa eu dar um espaço aqui. Olá Soft Square. Tá. Salvar de novo. Beleza. Tá, aqui tá funcionando. Então, pessoal, a questão da injeção de dependências, tá? Ela é um pouco mais complexa. Eu vou resumir ela de uma maneira grosseira, tá? Eu tenho esse lance porque no final, quando tiver lá pro meio, aí vai ser a parte onde vai ser mais chato, onde eu vou explicar mais, tá? Mas vamos abrir aqui os arquivos principais e entender como é que tá funcionando aqui. Tá dando erro lá do Maven. Ah, Sérgio, tá dando aquele errinho do Maven. Tá, depois eu dou um jeito de eliminar aquele cara ali e mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá? Porque o Maven, ele realmente é chato. Aqui, no meu app, eu criei o método estático, né? Pra poder rodar a aplicação. Aqui, eu puxei o Application Context, tá? Essa função ela é específica do Spring, tá? Não teria como utilizar o Application Context e fazer toda essa linha de código aqui sem realmente estar encostando no Spring, tá? Em relação ao API. Então, assim, o Spring está configurado, se essa for a dúvida. O que acontece? Qual a diferença de utilizar o Spring e utilizar a questão da herança, né, antigamente que a gente utilizava? Quando você fazia um cache, você fazia o import da classe. Então elas ficavam acopladas. Então imagina que eu estou utilizando o Hello World aqui, estou fazendo basicamente quase que o cache, só que aqui eu já estou atribuindo para um objeto. Tá? Um objeto
entre aspas, genérico. E aqui, dentro do meu application context, eu estou pegando o bin relativo ao contexto, tá? Que basicamente é esse cara que a gente declarou aqui, tá? No bin, tá? Então aqui eu dei um nome, um ID para identificar ele. Aqui ele tem o class, tá? Então o mapeamento para onde vai a classe, né? Quais seriam as propriedades para estar utilizando? Não necessariamente eu posso ter esse cara aqui, porque aqui se aqui não fosse, aqui fosse um bin, tivesse interligado um exemplo entre aspas com model. Então o model ele estaria trabalhando com a base de dados, traria, ao invés de trazer não só as funções, os métodos, as variáveis, né? Mas esses valores viriam de outro lugar. Um exemplo do banco de dados. Então isso aqui já ficou um pouco mais claro para você entender que, lógico, você só em alguns casos específicos você vai colocar o property aqui. Você vai setar os valores aqui direto. Aqui eu posso colocar aqui um exemplo, teste de verificação. Ctrl S. Se eu voltar a rodar o app aqui, logicamente ele vai mudar aquele cara lá. Não é uma maneira muito inteligente de setar valores, né, pessoal? Você colocar na mão aqui. Mas isso aqui é só para mostrar como que funciona a questão do desacoplamento, tá? Então esse foi um Hello World básico com o Spring 2.5.6, tá? Não é o Spring que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com 3.0. Esse daqui foi só para fazer esse exemplo mesmo, tá? Para explicar um pouquinho da questão do Maven. Lá em usuário, eu criei uma pasta M2. Pessoal, nada impede você de excluir esse cara aqui, tá? Fazer isso aqui que eu vou fazer agora, tá? Só para você entender. Vai dar erro aqui, ó, para você entender. Aqui tá tudo bonitinho, tudo fechado. Tá? Agora eu vou lá no M2 e eu vou mostrar um exemplo para você. Eu vou excluir esse cara aqui, tá? O diretório do Maven, não que ele está sendo usado. Então eu vou fechar a minha aplicação aqui. Tá? Vou fechar, vou excluir ele aqui, excluir ele. Vou voltar no Apache Maven aqui. Vou rodar esse cara aqui. E vou rodar esse cara aqui. Tá? Aliás, isso aqui não teria necessidade de rodar. Tá? Vou sair daqui, vou lá no meu usuário, SoftSquare. E a pasta M2 está aqui, só que ela está vazia. Tá? Vou excluir esse cara aqui. Tá? Então, tenho certeza que a gente está fazendo certinho aqui. Vou abrir novamente o Eclipse. Vou dar OK. Tem um plugin do Maven, o Compile, que eu acabei não configurando direito aqui. Tá? Isso aí a gente vai fazer nas próximas aulas. Tá? O foco mesmo era fazer aquele Hello World, entendeu? Para a gente ter certeza, para você enxergar como seria fácil fazer isso. Tá? Então aqui novamente, dessa vez eu vou esperar que ele demora um pouquinho mais, tá? 75%. Depois que ele parar, é que eu começo a dar meus comandos de Maven, senão fica muito bagunçado. Tá? Assim, o legal de erros, pessoal, é que eu não gosto de dar só a solução, entendeu? Eu gosto de mostrar quais são os caminhos, entendeu, que a gente faz para solucionar um erro. Né? Você vê que o Maven ele trabalha com .xml, então ele vai fazendo o download das dependências. Só que essas dependências ela corresponde a um projeto, e ela corresponde a um Artifact ID e um Group ID. Tá? Então tudo isso aqui, ó, ela faz parte de tudo isso aqui faz parte de um projeto, dá uma identidade para o projeto. Então você reutilizar o mesmo repositório, às vezes do projeto com o mesmo nome, muda algumas coisas, dá uns bugzinhos com o Maven, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu fiz isso, se você estiver acompanhando, faz aí. A gente continua na próxima aula aí para não ficar tão extensa essa primeira aula, tá bom? Então um abraço, até o próximo vídeo. Até lá.